boa tarde, gente. Aqui é a Mai, direto da Praia de Iracema, no DFB 2022. E esse é o seu DFB Podcast. Hoje eu tenho a honra de estar junto com Anastácio Júnior, um estilista, artesão que está aqui nos agraciando no DFB com suas artes, com as suas obras. Queria que você contasse pra gente um pouquinho como é que está sendo essa exposição para você, se é o seu primeiro ano, como é que tá essa emoção? Assim, é o meu primeiro ano no Dragão como artista plástico, né? Sim. Eu já havia participado antes como estilista. Sim, na verdade eu surgi no Dragão. Eu participei do concurso dos Novos Talentos em 2001. Nossa, que curiosidade interessante. Eu também participei de 2019 e a minha coleção ganhou em segundo lugar. Eu estudava na UNAM ainda, na época que eu estava na faculdade. E é uma oportunidade incrível. É uma abertura de portas, assim, sem igual. Você participou como estilista também? Sim, como estilista, e eu ganhei segundo lugar. Eu também ganhei segundo lugar. Olha aí, tá vendo? Eu ganhei segundo lugar 2 anos consecutivos. Sério? Foi. 2-2? Isso, bicampeonato foi em 2000 e 2001. E aí eu fui convidado para participar com um desfile solo. Certo. E aí participei do line-up do evento em 2002. E aí eu despontei para minha carreira profissional. Certo. Comecei a trabalhar em algumas empresas aqui de Fortaleza, continuo até hoje, mas durante a pandemia a pandemia trancou todo mundo dentro de casa, né? E aí eu tive um ócio criativo. E aí comecei a pintar para desopilar, porque senão enlouquecia. E aí surgiu o Anastácio Júnior Arte, que é a minha marca de trabalhos artísticos. Entendi. Pinturas. Eu pinto banquetas, pinto painéis, muros e eu consigo... o que eu não conseguia na parte de criação. Entendi. Como estilista. Sim. Porque quando a gente trabalha como estilista, a gente trabalha para outras pessoas. Exato. A gente começa a criar, só que às vezes a nossa criatividade é um pouco barrada. É limitada. Exato, limitada. A gente tem que seguir certos padrões, até mesmo para entrar no mercado mercadológico. Eu ia perguntar para você como é que foi para entrar no mercado? Se foi fácil, porque particularmente para mim, na minha época, assim, não muito tempo atrás, foi um pouco complicado, porque eu não sou daqui, eu sou de Belém. Então, foi um grande boom para um outro mercado. Como é que foi para ti? Pessoas que me levaram me apresentaram a outras pessoas que me fizeram entrar nesse mundo. Eu acredito que você, não só as pessoas, mas o seu talento influencia bastante. Na época, eu era assistente de Josenias. Ele é da Florinda. Sim. E agora ele vai participar do evento com o Banana Urbana. Sim. Que eu também estou na equipe do Banana Urbana. E aí eu participava conheci Josenias e ele me apresentou algumas pessoas. O network é muito importante, Sim. né? Por isso que a gente indica para todo mundo, né? Onde você esteja, para você conhecer novas pessoas, fazer novos contatos, né? Se inserir de alguma forma, nem que seja para ser amigo e futuramente fazer trabalhos, né? Colaborações. Sim. Eu acho que foi muito importante para mim nessa época, porque eu conheci muitos representantes, muitas pessoas da área, até outros donos de empresa. E na época... estilista era bem difícil aqui em Fortaleza. Entendo. Porque as faculdades na época só tinham a UFC, eu acho. Sim. E aí começou a surgir uma profissão que estava em ascensão. E aí eu aproveitei muito esse período, esse momento. Conheci muitas pessoas e aproveitei as influências. Mas eu sempre tive essa vontade de fazer algo diferente desde criança. Sim. Por isso você se encontrou agora nessa parte de criação, né, de peças de arte. Porque eu considero moda também como arte. Então você está colocando aí nas suas peças de artes de banco, né, que você faz, a sua característica. Fala um pouco mais sobre esse teu trabalho, se é um trabalho realmente manual, se demora quanto tempo. Porque eu não faço a mínima ideia de quanto tempo demora para fazer um banco daquele. É totalmente manual. Certo. Eu pinto tudo à mão. Então, depende, o tempo não posso te dizer, porque depende muito. Certo. Às vezes eu faço uma pintura pequena que demora mais do que uma parede.
Nossa. Um banquinho, às vezes, ele demora mais do que uma parede. Uma parede eu pinto em 5 horas, por exemplo. Um banquinho, às vezes, eu passo 15 dias num banquinho. Porque é muito relativo, o espaço não importa na pintura, é incrível. Entendi. Mas quando você cria suas peças, você já cria sob medida? Ou você diz assim, não, tive uma ideia e vou partir desse princípio, vou criar minha peça e depois eu encontro um comprador? Como é que funciona? Não, eu nunca faço dessa forma, de fazer aleatório. Certo. Eu não acho interessante. Eu gosto de fazer quando é uma encomenda, porque... eu absorvo um pouco da história da pessoa, sabe? Eu gosto muito disso. Eu acho que é o processo, a melhor parte do processo. É você absorver, você entender algo daquela pessoa e você transformar aquilo ali numa arte com a sua visão. Sim. Para mim, eu acho que é mais prazeroso do que eu criar uma roupa. Entendo. Porque é um universo diferente, sabe? E eu coloco para fora algo que está dentro de mim que eu não conseguia... pôr em palavras, transpor em palavras, entende? Sim. E eu gosto muito. Eu me encontrei e me reencontrei, porque eu já fazia isso quando eu era criança. E aí parei. Depois eu envolvi com a ideia da indústria, de vender roupa, de lucrar. É muito importante também, né? Quando a gente trabalha com moda, claro que envolve a criação, mas é importante você ter o seu retorno financeiro, né? Então, mas na arte, isso me deixa muito mais livre. Entendi. Tem alguma peça, assim, que tu tenha criado, que tenha te marcado, que algum cliente chegou pra tu e falou, meu Deus, isso aqui é a minha história contada nesse objeto? O meu último trabalho que eu fiz, o mais recente, foi uma família que eu pintei de uma pessoa que eu gosto muito, na verdade que eu amo, que é a dona da fábrica que eu trabalho como estilista. Entendi. Ela queria dar um presente para outra pessoa e seria a família dela. E aí eu pintei. Ela ficou muito emocionada. Me deixou muito emocionado. Mas o que me marca de verdade foi um banquinho que eu pintei para minha mãe. O nome dela é Aparecida e eu pintei a Nossa Senhora Aparecida para ela. Que lindo! Me emociona muito. Na verdade, sempre me emociono. Às vezes eu choro pintando, porque é muito tocante, sabe? Entendo. A parte criativa. Quando eu costumo criar algumas peças também, a gente expõe a nossa emoção, a gente transporta todas as nossas mágoas, às vezes alegrias para aqueles objetos, para aquelas roupas. Texturas, elas falam, né? Sim. Nossas roupas falam. E é incrível como a gente que trabalha com moda, a gente está sempre naquela balança de eu preciso lucrar, mas eu não posso perder minha essência, mas eu também preciso lucrar. Então fica sempre algo pairando na cabeça, pelo menos na indústria brasileira, a gente sempre fica naquele jogo, né? É uma balança. O que tu acha? Eu acho que é justamente isso que você falou, sabe? A gente fica naquela balança do eu preciso lucrar, mas eu tenho que mostrar a minha arte, tenho que mostrar a minha essência, tenho que mostrar quem eu sou, porque de repente se você só segue o que o mercado te propõe, você só é mais um. Infelizmente. Quando você só é mais um, é muito fácil de você ser substituído. Então, realmente tem a questão da essência mesmo. Entendi. A minha essência é mais o jeanswear. Eu gosto, porque eu gosto de trabalhar com jeanswear. Eu acho que isso me diferencia das outras pessoas. Eu sempre, quando crio na moda, eu sempre procuro pensar assim, eu vou fazer algo que não foi pensado ainda. E isso é mais difícil, É muito né? mais difícil. Ser o primeiro é muito mais difícil do que ser mais um, na minha opinião, sabe? Chegou uma informação aqui pra mim que o senhor vai estar na equipe de um desfile que vai estar aí muito em breve estreando no DFB. Eu queria saber se você pode dar alguns spoilers, alguns detalhes pra gente, o que vai ter nessa coleção. Explica pra gente também qual é a marca, pra o pessoal de casa já ficar inteirado. É a Banana Urbana. A Banana Urbana é do Josenias, que eu falei, e do Paulinho. Mas ele me chamou para participar da equipe. A equipe é maravilhosa. Léo Macedo, que também é estilista, que era uma pessoa que eu admirava muito. Eu era fã do Léo Macedo, sou fã ainda, né? Mas eu nunca tinha trabalhado com ele. Marcela, muita gente legal. É uma equipe maravilhosa.
eu consigo, é um momento que eu consigo unir as duas coisas, sabe, da arte, porque a oportunidade que eles nos dão é de trabalhar como um desfile conceitual de arte. Sim. Não só aquela parte do comércio que é pesado. Claro, é uma marca e ela precisa disso, né? Mas para um desfile, e para ela se destacar, como ela está começando agora, a Banana Urbana tem um pouco mais de um ano. Então ela tem que mostrar um diferencial. É uma marca de jeanswear, jovem, e ela está trazendo muita novidade, coisas que as pessoas não viram ainda, sabe? Eu não posso falar porque... Ai, fala só um pouquinho do que a gente vai ver na passarela. Vocês vão ver um jeans muito diferente do que vocês já viram, viu? É um trabalho maravilhoso, de uma equipe inteira, sabe? Bem rigorosa, bem forte, sabe? Uma menina bem forte. É uma marca muito forte que vai dominar o mercado. Entendi. E eu não posso falar muita coisa. Entendi. Mas esperem amanhã. Para quem vocês querem vender a banana? Quem é a persona mor? É uma jovem, sim, sabe? Só explicar um pouquinho para quem não entende. A persona mor de uma marca é sempre aquele público que a marca tem como ideal. Então ela pensa naquela pessoa, meu produto vai ser vendido para aquela mulher jovem, para aquela senhora ou para aquela menina. Então só resumindo, a persona da marca é a meta que a marca pretende vender. Pode continuar. Não precisa ser o consumidor, isso, né? O consumidor, é a meta, mas também está aberta a todos os públicos, são todos bem-vindos. A Banana, ela é uma marca livre. Eu falo jovem porque a gente idealiza uma pessoa jovem, mas hoje em dia o jovem não tem a ver com a aparência nem com a idade, né? Então, ela está aberta para qualquer idade. Mas quando eu vejo a roupa, eu vejo aquele clima, eu sei que ela é cearense. Sim. Porque tem praia. Importantíssimo. Porque tem praia, ao mesmo tempo ela é de asfalto, ela transita entre... É o nosso clima, é Fortaleza, né? Fortaleza. Ao mesmo tempo que a gente está saindo do asfalto, a gente pisa na areia da praia. Então é isso, ela é essa pessoa. Ela gosta de praia, ela gosta de balada, ela gosta de asfalto, ela trabalha independente, ela não está preocupada com o que as pessoas vão achar, com a forma como ela se veste. Então a gente vai ver jeans ousados e diferenciados. É isso que o mercado precisa, de marcas que inovam, marcas que queiram abraçar tanto a sustentabilidade, mas como a inovação, que é muito importante, né? Aqui em Fortaleza a gente ainda bem tem marcas que são muito relevantes e que se preocupam também com o meio ambiente. O que é que tu acha que a Banana pode fazer em relação a isso? Fazer um jeans mais limpo, né? Como a gente considera, levando em consideração que o jeans, infelizmente, é um dos motivos mais poluentes de água no mundo. A gente também não pode fechar os olhos para essa parte da indústria da moda. O que tu acha que a Banana pode fazer em relação a isso? O que ela vai tocar nesse assunto, já que é um assunto sensível a todas as marcas de jeans? Ela carrega essa bandeira, na verdade. O Paulinho, um dos idealizadores, ele trabalha com lavanderia. Ele é dono de uma lavanderia. E a lavanderia dele se preocupa muito com isso, sabe? A água é reaproveitada. Muitas peças que a gente está trabalhando são peças que elas vieram de reaproveitamento de fibras de tecido. A própria lavanderia, a lavagem da peça, ela toma esse cuidado com o meio ambiente, é tudo reaproveitado. Alguns modelos, elas têm zero de química, então a marca se preocupa muito com isso. Esses valores são carregados, sempre foram carregados desde o início da marca. A questão do meio ambiente e a questão do autoral também. Certo. A gente trabalha muito com a questão da criação, que aquilo que eu te falei, que eu queria fazer algo diferente, mas eu não tenho a ideia ainda. A Banana Urbana traz essa ideia, sabe? De trazer algo inovador e diferente. Você pode esperar no desfile que você vai ver o mesmo jeans, mas você vai pensar, nossa, por que ninguém pensou nisso antes? Como não trataram isso antes com uma peça, uma calça jeans?
E o que é uma coisa muito importante, que me interessa muito, é saber se a banana vai estar com as modelagens de tamanhos bem diversos, né? Porque a gente conversa muito sobre a moda ser inclusiva. Sim. Porque a gente, no Brasil, temos milhares de corpos, temos mulheres muito robustas, mulheres magras, altas, e a gente precisa de marcas que se comprometam com a diversidade de tamanhos, de modelos, em geral, diversidade. A gente precisa se ver naquela marca. Sim. Quando você fala de diversidade, eu lembro exatamente dos modelos. Porque nós temos, sim, modelos de vários tamanhos, que caibam em qualquer corpo, sabe? Realmente a brasileira ela tem as vantagens, né? Sim. O quadril da brasileira é maior, o bumbum da brasileira é maior. Então, a gente sempre pensou nisso. E sempre houve essa necessidade, né? Nas passarelas, até nas passarelas, as pessoas veem modelos maravilhosos. E aí, eu acho que uma pessoa que tem um quadril mais largo, que tem a coxa mais grossa, de repente se sente fora daquilo, né? Tá assistindo, se sente fora. Sim. Mas não, no nosso desfile vai ter esses modelos inclusivos mesmo. As modelagens são muito bem feitas, muito bem pensadas. Todos os modelos cabem em todos os corpos. Vai ser um desfile muito inclusivo. Interessante saber disso. Conta pra gente onde a gente vai encontrar a banana. Se ela já está disponível, já tem loja física, se já vende em revendedoras autorizadas, em showrooms. Já tem um showroom e ela tem vendedores autorizados. É só você pesquisar no Instagram, que tem todos os endereços lá. Certo. É o Banana Urbana, o Instagram é @Banana Urbana. Sim. E voltando agora para um assunto muito importante, que são as suas peças de arte. Aqui no DFB, eu vi que você está com um stand, né? Para expor as suas artes, as suas preciosidades, né? Porque são coisas que vêm do seu coração. Queria saber qual é a tua expectativa em relação ao público que vem. Se você acha que é um público aberto, as pessoas que visitam o DFB, é um público aberto a entender essas obras, são obras abertas a diálogo, o que você acha? As minhas obras são abertas a diálogo porque elas falam da necessidade e do que as pessoas são. Sim. De verdade. Eu recebi esse convite do Cláudio Silveira. Ele começou a curtir algumas coisas e me chamou para conversar. E nós conversamos e ele me ofereceu esse espaço. Para mim é muito importante porque é o meu retorno e é um retorno diferente. Além da passarela na Banana, eu estou expondo o meu trabalho como a primeira exposição que eu faço, né? E eu estou gostando muito. Eu vejo quando as pessoas passam e elas passam e eu vejo que chama a atenção. Eu não pinto só as banquetas, eu também pinto peças no meu stand. Se você passar, você vai ver que tem peças em jeans, peças em couro, outros artigos, bancos maiores, outras peças. Eu também ressignifico algumas peças antigas. Entendi, uma customização, né? Sim, às vezes você tem, no caso eu tenho um vaso que a pessoa ia jogar no lixo. E a minha irmã achou aquele vaso tão lindo e pediu o vaso para ela e pediu para mim fazer uma pintura nele. E eu fiz lá. Depois vou dar uma visitada no meu stand que eu te mostro. Interessante, né? Como a gente para analisar aqui algumas coisas para algumas pessoas que às vezes não estão com um olhar mais sensível, né? Pegam um objeto, uma peça e enxergam aquilo como descartável, né? Sim. Mas a gente, pelo menos as pessoas que trabalham com design, com moda, elas têm um olhar mais de transformação. Sim. Essa é a palavra, né? Transformação. Você pode pegar algo, transformar em algo novo. Às vezes você pega uma cadeira. Eu já vi, por exemplo, cadeiras menores transformadas em bolsas. Sim. Já vi obras de arte. Cadeiras que viraram armários e prateleiras. Então, as possibilidades são infinitas. Sim, sim. E queria saber se quando tu cria, tu pensa assim, isso aqui vai ser só uma cadeira. Ou não, isso aqui vai ser algo que a pessoa quiser. Não, eu nunca penso assim, em ser só alguma coisa, sabe? Eu acho que é desde criança que eu penso dessa forma. Eu sempre olhava para as coisas com outro olhar. Eu fazia meus próprios brinquedos, sabe? Às vezes eu tinha um brinquedo e queria que ele fosse outro.
E aí eu transformava. Nossa. E aí Qual é o tipo de brinquedo que tu transformava? Olha, eu gostava muito dos vilões, dos bonequinhos. Ah, entendi. Cara de que gosta mais de vilão do que do herói, né? E aí eu tinha os heróis, e aí eu transformava em vilões. Colocava com papel. Na época não tinha papel machê, eu não tinha esse acesso. Eu usava papel higiênico com cola e transformava. Via como que eles eram na TV e transformava. Eu gostava muito de fazer isso. Tanto que os meus amigos e os filhos das amigas da minha mãe queriam ficar com os meus brinquedos porque eles achavam que parecia mais com os outros da TV. Nossa, quantos anos tu tinha quando tu fazia essa transformação? Eu tinha 12 anos, 10. Nossa. Eu sempre fui assim. Quais são os brinquedos assim que tu lembra mais, que te marcaram nesse sentido? De customização? De customização? Olha, eu gostava muito de aqueles animes japoneses. Sim. Que passavam na minha época, era a TV Manchete. E aí eu gostava. E aí eu via, assistia e eu ficava, nossa, mas eu queria, mas não existia aqui, né? Principalmente no Brasil, no Ceará, o acesso era muito difícil. Aí eu vou fazer. E eu fazia, cortava papel alumínio. Tinha um personagem que chamava Black Kamen Rider, que era um japonês, ele era preto e ele era inspirado como se fosse em um gafanhoto. Uhum. E aí eu cortava os pedacinhos de papel laminado e colava, e os olhos eu colocava botões de roupa, de botõezinhos. Sim. E eu fazia, adorava. Até hoje eu lembro desses brinquedos. Coisas que te marcaram, né? Sim, sim. Incrível como nossas coisas de infância marcam a nossa trajetória como adulto, né? Isso influencia, dá inspiração. Eu me lembro também quando eu morava em Belém, porque eu sou de Belém, e quando eu vim para Fortaleza apresentar minha coleção, eu disse para mim mesma, eu preciso colocar coisas que remetam à minha infância. E eu ia até a Ilha do Marajó. E atravessava o rio, e aquilo sempre me marcou muito. Para quem não sabe, Marajó, para ir chegar lá, são 3 horas de barco até Belém. E vai num balanço terrível, assim, a maré é muito agitada, então isso sempre me marcou. Então eu precisava dessa textura de balanço na minha coleção. Uhum. Então eu trabalhei modelos nesse sentido, modelos de roupa que me dessem esse balanço, que eu sentisse que eu estava na minha infância, dentro daquele barco, balançando muito. Uhum. Então é incrível como é coisas que acontecem muito antes da gente saber o que a gente vai ser, marcam a nossa trajetória, né? Ai, mas que bom então que você entende o que eu sinto, a gente né? transcende essas coisas de emoção e transforma ela em novos objetos, novas texturas, e isso sempre foi minha arte, digamos assim, a minha arte mor da minha trajetória como estilista, porque eu tento colocar narrativas naquelas peças, naqueles objetos. Numa peça, assim, às vezes eu crio algo que eu não sei como é que eu vou usar, mas tá pronto, uma hora eu vou usar. Não sei se você também parte desse princípio de você que vai criando pequenas coisas e depois vai juntando. Sim. Como é que é? Eu na pintura, tem algumas peças que eu começo e não finalizo. Eu deixo, porque eu sei que acontece alguma coisa que ele vai chegar ao final, eu vou conseguir concluir aquele trabalho. É dessa forma. Na pintura, é onde eu me identifico mais, é o que me lembra muito a minha infância. Por isso que às vezes eu falo que eu me emociono, porque me dá aquela memória afetiva, sabe? Sim. E aí quando eu começo alguma coisa, eu não tenho aquela pressa de entregar. Entendo. Quando é algo que eu considero muito importante. Tanto que as pessoas que me fazem encomendas e me pedem prazos, eu dou um prazo grande. Sim. Porque eu sei que alguma coisa acontece no decorrer desse tempo que é um estalo, sabe? E aí transforma, às vezes fica muito mais bonito. Sim, mas tu já teve alguma época de bloqueio criativo? Infelizmente a gente que é designer, pessoas que criam em si, tem uma época que parece que trava, né? Sim. Já passou por isso? Já. É terrível. Eu passo por isso, na verdade. Mas na moda isso é um problema. Sim. Na pintura não. O bloqueio criativo é só um tempo para você espairecer os pensamentos. Eu não reclamo mais quando isso acontece, mas acontece. Semana passada aconteceu. Eu não consegui mais pintar, sabe? Mas eu
quando acontece isso, eu espero, deixo lá, depois acontece algo melhor, sabe? Quanto mais tempo eu passo pintando, melhor a pintura fica. Que incrível. Júnior, pode chamar de Júnior? Pode. Adorei. Minha mãe e meus amigos mais próximos me chamam de Júnior. Muito obrigada pelo nosso papo. Amei te conhecer, viu? Muito Obrigado obrigada. você. Muito sucesso na sua trajetória. Obrigado. E eu tô louca pra ver essa coleção, viu? Vou estar na primeira fila. Espero. Muito ansiosa pra saber qual é a textura desse jeans, o que é que vai ser lançado, pra gente poder ver essas novidades, viu? Muito obrigado você. E essa foi a nossa entrevista com o Júnior e esse é o nosso podcast do DFB.